Esse módulo 5 é um módulo só de resolução de exercícios do curso Golang do Zero. Então, eu passo uma listona de exercícios para os alunos, tanto do Code Wars quanto do Exercisme, e eu resolvo aqui junto com eles. Por quê? Para eles tentarem fazer sozinhos e depois eles conseguirem ver eu solucionando ali o exercício, eles ficaram travados, ver como eu estou solucionando e ver novas formas de resolver o exercício também. Então, aqui no YouTube, eu tô colocando algumas das resoluções, mas lá dentro do curso Golang do Zero tem um monte de resolução dos exercícios. Então, se você quiser ter acesso não só a esses exercícios, mas todos os outros módulos do curso Golang do Zero, o link vai estar aqui na descrição para você fazer a sua matrícula e se juntar a nós aí no curso Golang do Zero. Bora lá, mais um exercício aqui pra gente resolver de soma de números. Então, vamos dar uma lida aqui no enunciado do exercício. Vamos lá, então a descrição é soma, porque você vai somar ali vários números. Então ele quer que você escreva um programa que encontre a soma de todos os números de 1 a um número específico. Então o número sempre será um número inteiro positivo maior do que 0. Sua função só precisa ser retornar o resultado. O que é mostrado entre parênteses no exemplo abaixo é como você chega a esse resultado e não faz parte dele. Veja os exemplos de teste. Então, aqui ele está dando 2 exemplos, né? Para você entender o que você precisa fazer nesse exercício. Então, se você receber o número 2, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que somar todos os números até você chegar a 2. Então, você vai fazer 1 mais 2, que vai dar 3. E o retorno do seu programa vai ser 3. Aqui ele já botou um outro exemplo. Se você receber o número 8, o seu programa tem que retornar o número 36. Por quê? Você vai somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7 e com 8. Por que isso? Você vai somar todos os números do que você recebeu, tá? Então, esse é o problema aqui que a gente tem que resolver. Então, vamos lá, o que a gente vai ter que fazer, né? Vamos colocar aqui nos comentários o passo a passo da nossa lógica de programação realmente, do que a gente precisa fazer para resolver esse exercício. Então, a gente vai ter que pegar um número, vai receber um número e vai ter que ir percorrendo ele, digamos assim, até a gente chegar nesse número que a gente recebeu. Então, aqui nessa função, a gente vai receber um número, que vai ser esse número aqui do exemplo, e a gente vai ter que retornar a soma de todos esses números, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente precisa de uma forma de ir incrementando esse número que a gente recebe, né? De incrementando ali um número de 1 até x, o x de 1 até n, né? Que é o número n, a letra que é usada aqui. Então, a gente vai ter que ter uma forma de ir incrementando de 1 até n e a gente ir somando esses valores, né? E juntando essa soma que a gente for criando. Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai ter que somar. Então, a gente tem que achar uma forma de incrementar os números de 1 até n, né? E qual que é a forma da gente ir fazendo isso, né? Tendo ali, né? Pensar ali numa lista, por exemplo. Então, aqui, no final das contas, a gente fazer de 1 até 8 é uma lista, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como que a gente vai poder fazer pra gente ir chegando nesses números, né? Como é que a gente vai fazer pra gente percorrer meio que essa lista e ir incrementando? A gente pode usar um loop, né? Então, a gente pode usar um for ali para que ele fique sempre incrementando, ele fique ali naquele loop e, fez alguma coisa, volta, fez alguma coisa, volta, fez alguma coisa, volta. E essa fez alguma coisa, volta até um limite específico que a gente quer. E lembra quando a gente tem aquela forma de declarar o nosso for aqui em Go, o nosso loop em Go, que a gente consegue delimitar até onde a gente vai? Então, a gente pode usar o for dessa forma, né? O nosso i começando em 1. Então, a gente vai começar um for ali. E o primeiro índice dessa nossa interação vai ser o 1, porque lembra aqui que ele falou que sempre vai ser maior do que 0? Até porque se a gente somar 0 mais 1 mais 2, continua dando 3. Então, a gente já pode começar aqui no 1. A gente não precisa gastar uma volta ali do nosso loop, né? Com o 0. Então, o i vai até o 1. Aí, depois a gente tem aqui o i até o nosso delimitador, né, digamos assim, e depois a gente soma o i mais mais. Por que isso? Porque se a gente quer fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4, o que a gente está fazendo aqui? A gente está incrementando, né? Então, a gente está somando. Então, a gente pode usar esse i mais mais, por quê? Porque
de acordo que ele vai fazendo, ele vai passando por essa tarefa que ele precisa fazer dentro do for, no final, lembra o que esse mais significa aqui? No final, então no final, vai somar 1 no i. Então, esse mais significa isso, esse mais significa isso aqui, que no final da tarefa que está dentro do for, ele vai somar 1 nesse i, e quando ele voltar lá para cima, o i não vai valer 1 mais, vai valer 2. Aí ele vai fazer a tarefa com o i valendo 2. Volta, faz a tarefa com o i valendo 3, e aí em diante, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai ter que fazer, né? Então, a gente começa no 1, porque a gente quer que ele comece aqui. A gente quer que essa soma, ela aconteça até quando? Até o n, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Qual delimitador que a gente vai usar? O i, até o i ser igual a n, a gente pode colocar. Então, até o i ser igual a n, que aí quando ele chegar aqui no n, ele vai parar nessa resolução, e depois ele vai sempre somar aqui, porque é o que a gente quer no final das contas, que a gente quer incrementar, né? Aqui, depois, eu coloquei isso aqui de propósito pra gente ver como vai funcionar isso aqui, se isso aqui vai dar certo ou não, tá bom? E aí a gente vai errando aqui e testando e vendo o que acontece. Esse que é o legal da gente fazer isso aqui juntos. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? No final das contas, a gente vai ter que o quê? Agrupar essa soma, né? Então, a gente precisa de algum dado, de alguma variável que consiga ir somando e guardando esse valor pra gente. Então, a gente pode criar uma variável sum aqui, e essa variável sum, ela vai receber sempre o quê? O valor da soma mais o i. Por quê? A gente sempre vai ter que, por exemplo, então a gente está fazendo essa série aqui, né? 1 mais 2 mais 3. Então, primeiro a gente faz 1 mais 2. E isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3. Então, a gente precisa de uma soma que guarde esse valor. Por quê? Porque quando o i chegar aqui em 2, então aqui o i é igual a 1. Com i sendo igual a 1, desculpa, né? Aqui o i sendo igual a 1, ele vai fazer 0, no caso que ainda não tem nada, mais 1. Então, aqui a soma vai dar 1. Quando o i for 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a soma, que é 1, e vai somar 2. Opa, ficou aqui em cima. Então, ele vai pegar a soma, que é 1, e vai somar 2, que é o índice que ele está trabalhando nesse momento aqui no for, que vai dar o quê? 3. Quando o i for igual a 3, o que vai acontecer? Ele vai pegar o valor da soma aqui antes, 3, e vai somar 3, que é o índice aqui, que já dá o quê? 6. Quando o i for 4, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 6 aqui, então 6 mais 4, né? Tô toda hora errando isso aqui, né, gente? 6 mais 4, que vai dar o quê? 10. E por aí vai, né? Então, perceba que a gente tem sempre que ter guardado o valor da última iteração aqui, da última soma. Então, lembra que eu falei com vocês que quando a gente cria uma variável dentro do escopo do for, a gente não consegue usar ela fora dele depois? Porque aqui no final a gente vai ter que retornar o quê? A gente vai ter que retornar a soma. Só que se eu criar esse código aqui, se eu criar essa variável sum só dentro aqui do for, eu não consigo retornar aqui. Então, vamos abrir aqui o playground para a gente botar isso aqui para facilitar a nossa vida. Então, vamos lá. Eu só colei aqui o código lá, tá? Eu vou só colocar o N aqui que a gente precisa, porque lá a gente não tem. E eu vou tirar isso aqui só para facilitar a nossa vida. E aqui a gente não pode ter o return, porque a gente está dentro da main, né? Então, eu vou colocar um print aqui para a gente ter acesso ao valor da soma. E aí, repara que se eu tentar rodar isso aqui, deixa eu formatar primeiro para ficar bonitinho. Se eu tentar rodar isso aqui, repara que vai dar um erro. Por quê? Aqui eu também não declarei a var soma. Espera aí. Vamos rodar aqui de novo. Então, a var soma é um inteiro. Vamos supor que eu criei ela aqui dentro do escopo do for. E eu quero usar ela fora do escopo do for. Lembra que eu falei isso com vocês lá na aula? A gente não consegue fazer isso. Repara que ele dá esse erro aqui, né? Undefined sum. Por quê? E é da linha 13. Repara que o erro ele é muito claro. A gente precisa aprender a ler os erros que vão sendo trazidos aqui pra gente também. Então, aqui na linha 13, a gente tem esse erro de undefined sum, porque ele não conhece essa variável. Por quê? Porque essa variável, ela foi criada aqui dentro do escopo do for. Então, se a gente quer usar ela aqui fora, a gente precisa colocar essa variável, ó, criar essa variável aqui fora. Porque aí, ela vai ser
vai sendo incrementada aqui dentro do for, mas ela não vai ser acessada aqui fora, tá? Então aqui, ó, quando a gente roda aqui, beleza, não deu mais aquele erro, ou seja, ele está conseguindo pegar o valor do sum, né? E por que que aqui está dando esse problema? Por conta desse cara aqui, ó. Aqui a gente não pode fazer o igual a n. Por quê? Se a gente parar quando i for igual a n, o que vai acontecer? Ele não vai pegar o caso do 3. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Quando i for menor ou igual a n. E aí, ele vai funcionar. Deu 6, exatamente o que a gente quer, né? Que é aqui, lembra que a gente fez aqui esse caso aqui? Ah, se a gente for pegando ele aqui, no índice 3, ele vai chegar até o número 6. Por quê? Porque o i, ele precisa ser menor ou igual a n, tá? Se aí, quando a gente bota aquele igual, não funciona aqui nesse for, tá bom? Então, aqui, repara que funciona, né? Se a gente colocar outro número aqui, vamos colocar o 2, que é o exemplo que tem lá. Retornou 3. Retornou 3, que era o que a gente queria. Vamos botar aqui o 8, que é o caso que a gente quer aqui do 36. Então, o 8 aqui funcionou. 36. Então, a gente já sabe que esse é o código que funciona lá pra gente. Então, vamos pegar esse código aqui, vamos trazer ele pra cá e vamos ajustar o que for preciso. Então, a gente criou, relembrando, a gente criou a variável soma fora do for, porque a gente precisa o quê? Retornar ela aqui, que é o que a gente quer, retornar a soma dos valores. E aqui dentro, o que a gente faz? A cada número que a gente recebe, a gente pega a soma e retorna mais um. Então, vamos testar aqui, vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Ele botou aqui vários casos de teste, tá vendo? Mas aqui a gente pode fazer uma melhoria. Lembra que eu falei com vocês que existe uma forma da gente simplificar essa expressão? A gente pode usar isso aqui, ó, que significa a mesma coisa que isso aqui, tá? E se fosse aqui negativo, se aqui fosse um menos, a gente poderia fazer assim também, tá? Mas é só uma forma da gente simplificar e não ficar duplicando a variável aqui. Então, a gente clica e ele já vai rodar o teste aqui certinho da mesma forma. E aí a gente tem o quê? A gente consegue rodar aqui o attempt para ele rodar novamente os testes e a gente consegue ver a solução de outras pessoas agora. Então vamos ver como é que a galera solucionou. Então, ó, esse aqui fez uma forma mais fácil, né? Ele fez uma expressão aqui matemática, digamos assim, n vezes n mais 1 sobre 2. Talvez isso seja alguma fórmula matemática aí que eu, pelo menos, não me lembro. PA, alguma coisa assim, sei lá, não sei, posso estar falando besteira. Mas deve ter alguma formulazinha matemática para resolver isso. E aí também é uma outra forma de resolver, tá? Mas esse aqui já fez igual a gente também foi super votado aqui, foi muito bom. Então aqui, como eu falei, aqui é legal para você ver como as outras pessoas retornaram, como as outras pessoas resolveram o exercício. Então dá uma brincada aqui também para você ver o que você achou legal.